Bom, a gente está vivendo esse momento gravíssimo para a nossa categoria, para a Receita Federal e para o Serviço Público em geral. E nós, auditores fiscais, estamos em greve, numa mobilização pela regulamentação do bônus, desde o dia 1º de novembro. Eu queria aproveitar, não poderia deixar de gravar esse vídeo, para convocar todos os auditores fiscais para aderirem ao movimento, para aderirem à greve. O movimento está crescendo muito, a gente teve forte adesão na aduana, no CARF, no julgamento, na fiscalização, em todas as áreas. Aqui em Belo Horizonte a gente está crescendo, a nossa greve, o nosso movimento também está muito forte. Então, essa queda de braço entre o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda e a Secretaria da Receita, pela regulamentação do bônus, precisa ser resolvida, e a gente precisa garantir a regulamentação do bônus no patamar que foi acordado, que é equivalente às multas e leilões, nada menos do que isso. E isso é positivo para todo mundo, inclusive para os aposentados, para quem tem mesmo 35% de um bônus de 10 mil é muito melhor do que 35% de um bônus fixo de 3 mil. Então a gente precisa fazer um movimento forte, uma greve forte, com a adesão de todos, para que isso seja resolvido o mais rápido possível e não enrolado pelo governo, como ele tem sinalizado que quer deixar para o recesso parlamentar ou algo assim. Convido a todos para participar, engajar. Se você ainda não está participando, participe da nossa greve. Gente, mas além disso a gente tem muitos outros problemas, muitos outros assuntos para tratar. Eu queria dizer que na próxima semana vai estar sendo realizado o CDS em Foz do Iguaçu e a gente aqui na DS Belo Horizonte, junto com outras várias DS, quase aproximadamente 15 delegacias sindicais, a gente fez uma solicitação à mesa diretora do CDS para que o local de realização do CDS pudesse ser alterado. Em vez de Foz do Iguaçu, fazer em Brasília. Isso faz mais de 15 dias dessa solicitação, porque a gente já previa que, nesse momento, a gente teria desdobramentos cruciais, tanto da nossa campanha salarial, como da MP 805, que foi a medida provisória que adiou o nosso reajuste de 2018 e aumentou a alíquota da contribuição previdenciária para 14%. Então, já imaginando que a gente poderia contribuir nessa luta contra a MP 805, estando em Brasília, no Congresso Nacional, podendo conciliar o esforço do CDS com outras atividades políticas, que a gente fez essa solicitação. No entanto, infelizmente, a mesa diretora informou que já haviam sido assumidos compromissos com a logística, deslocamento e acomodação no hotel de realização do evento, que não seria possível transferir o local de realização, que eu considero uma pena, porque eu acho que o momento é tão grave que era o caso até da gente assumir prejuízos financeiros, se fosse o caso, mas vai acontecer em Foz do Iguaçu. Tanto aconteceu que a nossa expectativa de que pudesse haver esses desdobramentos políticos, que o FONACAT está chamando para o próximo dia 28, estou aqui vendo hoje a notícia, na verdade, de ontem, no site do Científico Nacional, que o FONACAT chamou para o dia 28, terça-feira, uma manifestação no Congresso Nacional contra a MP 805. E aí, na semana seguinte da MP 805, no dia, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, já indicou que a votação da PEC 287, a reforma da Previdência, vai ficar para o dia 6 de dezembro, a semana seguinte. Então, eu queria aqui aproveitar esse vídeo para perguntar para a direção nacional, para cobrar da direção nacional uma posição de como que a gente vai se engajar nessa luta. Porque não adianta participar da reunião do FONACAT, não adianta divulgar que vai acontecer a manifestação no dia 28 e não convocar dezenas, centenas de auditores para estar em Brasília na próxima semana. A gente não recebeu essa convocação. Quem vai estar e quais auditores, já que os delegados sindicais estarão em Foz do Iguaçu, quais auditores, como está a convocação para que a gente tenha centenas de auditores no Congresso na próxima semana? E em relação à reforma da Previdência, que o governo está prometendo que vai atacar brutalmente os servidores públicos com a idade mínima de 62 e 65 anos, sem regra de transição para os servidores públicos. E como não recebemos ainda da Diretoria de Assuntos Parlamentares a convocação para estarmos no Congresso lá no dia 6
de dezembro e nos dias anteriores para fazermos esse trabalho. Então, gente, não adianta falar que vai fazer essa luta com o Fonacat e terceirizar a luta para o Fonacat. Só participar da reunião e não mandar ninguém. Se a gente faz parte do Fonacat, a gente precisa estar lá, enviar nossos auditores para que a gente possa fazer a luta conjunta, mas que a gente não fuja da nossa responsabilidade. A gente precisa assumir a nossa parte nessa luta. E essa é uma cobrança que eu faço aqui para a direção nacional, para que a gente possa ter muitos auditores lá, tanto na próxima semana do dia 27, quanto na semana seguinte, na tramitação da reforma da Previdência. Gente, mas esse não é o nosso único problema. A gente recebeu uma notícia no último final de semana, que deixou a classe toda muito preocupada, da decisão do TCU, que mandou cortar o bônus de eficiência no pagamento de aposentados, ao analisar aposentadorias de auditores fiscais do trabalho. Então, o TCU disse que o bônus era uma verba que tem característica pro labore faciendo, algo assim, e que não incide contribuição previdenciária e que, por isso, não poderia ser pago aos aposentados. Isso é inadmissível. Essa é uma quebra frontal do que foi acordado e uma TCU extrapolando suas funções, e isso, se ele fosse realmente fazer controle de constitucionalidade, o que ele deveria fazer é reconhecer o direito dos aposentados à paridade, ao recebimento integral do bônus, e não essa decisão esdrúxula que não tem nenhum sentido, e que ela deve ser, aí que está, ela precisa ser atacada judicialmente, mas não pode ser a nossa única estratégica do Científico Nacional, aguardar que o bônus seja retirado do TCU para a gente reverter isso na justiça. A gente precisa ter uma estratégia de enfrentamento político. Como que o governo vai resolver essa questão? Por quê? A gente fechou um acordo, não foi com o ministro X ou Y, foi com o governo federal, foi com a União. O Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, quando assinaram lá, estavam representando o governo federal. E que modalidade de acordo é essa que eles estão criando agora? Que a gente assina uma coisa com a União e depois vem um outro órgão legislativo, fatia esse acordo, amputa um pedaço. Depois vem o TCU, amputa outro pedaço. Ué, que história é essa? Se fosse assim, os representantes do governo já deveriam ter consultado tanto o Legislativo quanto o TCU na hora que fizeram a proposta. Quando fizeram a proposta para a categoria do acordo, já deveriam ter a anuência desses outros órgãos. A gente não pode ter essa situação esquizofrênica em que o governo, de um lado, faz um acordo e depois vem outros órgãos amputando e desrespeitando esse acordo. Isso é inadmissível. Então, gente, a gente precisa, o segundo ponto que eu queria colocar é qual é a estratégia do Científico Nacional, da direção nacional, para a gente combater essa decisão do TCU. A gente não pode aguardar o TCU começar a analisar casos de aposentadoria e homologar, mas cortando o bônus dos auditores fiscais da Receita, para aí pensar numa solução. Então a gente tirou aqui em Belo Horizonte, nessa Assembleia pré-CDS, levar para a semana que vem no CDS a proposta de que a ADEM convoque uma Assembleia Nacional para que a categoria possa deliberar sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre o bônus, para a gente superar esse entrave que o TCU tem colocado, e tiramos também a proposta para que o jurídico da ADEM já se antecipe e formule a ação judicial, escolha o advogado, para que os casos individuais que, ao terem as suas aposentadorias analisadas, tenham o bônus cortado, que já tenha pronta a solução jurídica do sindicato, além da possibilidade do próprio jurídico avaliar se é possível entrar com uma ação prévia para impedir que o TCU corte o bônus dos aposentados. Gente, são muitos os desafios. Na reforma da Previdência, o governo escolheu servidores públicos como vilão mesmo, não só na reforma da Previdência, né? Todas as medidas agora é de ataque ao servidor público. Por isso que a gente vem reforçando há muito tempo aqui em Belo Horizonte que a gente precisa ampliar o sentido da nossa mobilização. A nossa mobilização não pode ser só pela regulamentação do bônus, tem que ser pelo pleno cumprimento integral do acordo. E quando a MP 805 adia o reajuste, ela está descumprindo o acordo.
quando o TCU vem e corta o bônus dos aposentados, ele está descumprindo o acordo. E essa não regulamentação do bônus ou a regulamentação pelos critérios que o Ministério do Planejamento quer é inaceitável, um descumprimento frontal, inadmissível do acordo. Então, gente, é greve forte, pressão total no governo, todos na luta para que a gente tenha o total cumprimento do acordo. Conto com vocês, vamos à luta e até a próxima. Obrigado.